Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui para vocês, falando um pouco do nosso campeonato brasileiro. Os campeonatos internacionais ainda não começaram. Falando um pouco do nosso campeonato brasileiro, ontem tivemos uma partida muito interessante entre Santos e Chapecoense. Tivemos dois gols do Neymar, mostrando realmente seu potencial, mas mostra muito da fraqueza que está o Santos hoje, do elenco do Santos, né? O Santos hoje é muito dependente do Neymar. Empatou com a Chapecoense está na zona de rebaixamento. E o Santos empatou com a Chapecoense, né? Não foi um bom placar para o Santos, jogando dentro da Vila Belmiro. Foi um grande jogo do Neymar, fez um gol de pênalti. Pênalti, especialista em pênalti, não perde pênalti. E fez um gol que ele tabelou com o jogador do Santos dentro da pequena área, dentro da área, e fez a conclusão fazendo um gol. O Santos, eu acho que talvez com o Neymar possa chegar na metade da tabela. Eu acho que sem ele cai de novo. Para a carreira, projeção do Neymar futuramente, eu acho que não é viável ele continuar no Santos. A gente sabe que, igual, às vezes muitas pessoas falam, ele veio por causa do dinheiro. Mas se você analisar bem, ele poderia, se fosse realmente dinheiro mesmo, ele poderia ter escolhido um Palmeiras, um Flamengo, e ele quis vir para o Santos por ele ter visto a situação que estava o Santos, né? E ele queria ajudar. Mas eu acho que por restante da carreira dele, e tendo uma projeção de talvez uma possível Copa em 2030, não seja bom ele continuar no Santos. Eu acho que talvez o melhor destino para ele talvez seja o Flamengo, para ele jogar de meia, né? Vindo fazer essa nova função de meia, porque ele não foi meia, mas eu acredito que ele faça essa função também. Então, trazendo ele para o meia, eu acho que talvez seja o Flamengo seja um clube ideal para ele jogar. Pelos jogadores que tem, pela característica de jogo do Flamengo, eu acho que seria muito bom tanto para o Flamengo quanto para o Neymar. Acho que mais para o Neymar do que para o próprio Flamengo, principalmente pelo Flamengo já ter o Arrascaeta, e visando também o Arrascaeta. A gente não sabe como vai ser a projeção futura do Arrascaeta, com essa sequência de lesões que ele vem tendo, né? E vem enfrentando. E a gente precisaria muito de ter dois meias de alto padrão. Então acho que se trazer o Neymar, né? Trazer o Neymar, não sei se traz, acho muito difícil, mas principalmente por causa dele, porque eu acho que ele tem muito amor à camisa do Santos. E ele é muito grato ao Santos, e se for para ele cair com o Santos, ele vai cair, eu acho. E for para brigar pelo Santos, ele vai brigar. Então eu acho assim muito difícil trazer, mas projeção pro resto da carreira dele, eu acho que seria essencial. Eu não diria nem ele ir jogar lá fora em outros times ou ir para os Estados Unidos também, eu não acho interessante. Mas seria muito bom ele vir para o Flamengo. Falando em Flamengo, o Flamengo está muito próximo, talvez se anuncia hoje. A contratação do Almada, grande jogador também, finalista de Copa, campeão de Copa do Mundo. Jogou muito bem aqui na passagem que teve pelo Botafogo. O Flamengo já conhece muito bem o Almada. E eu até fiz um levantamento de, eu acho que talvez as possíveis contratações que o Flamengo possa fazer para melhorar o seu elenco. Hoje o Flamengo tem uma deficiência muito grande nas laterais. E eu acho que visando longevidade, o Flamengo tinha que olhar com carinho para o Arthur do Bayer Leverkusen. Eu acho que é um jogador, saiu daqui, eu acho que pelo América Mineiro, e foi jogar lá. É um jogador em que tem um futuro promissor, é um lateral muito veloz, bem fisicamente. Então eu acho que o Flamengo possa olhar para a projeção de longevidade para o Arthur. Acho ele um excelente jogador, um bom jogador, serviria muito bem para o Flamengo. E a projeção da carreira do Arthur também pode ser muito boa, principalmente por esse problema que a gente tem nas laterais da seleção brasileira. O Arthur poderia substituir muito bem os jogadores da lateral
pensando que a gente pode ter o Wesley, né, na direita e ele na esquerda, acho sim que seria muito bom, muito viável ter o Arthur no Flamengo para resolver a situação da lateral. Para a zaga, pensando que a gente tem Léo Pereira e Léo Ortiz, a gente tem Danilo também que faz essa zaga, mas Léo Pereira tem essa de ser vendido ou não ser vendido. E ao longo da temporada, o Flamengo disputando Libertadores e Campeonato Brasileiro, já eliminado da Copa do Brasil, né? Eu tentaria trazer o Alexandre do Lille, que jogou o começo de ciclo, eu acho que do Ancelotti no Brasil. É um baita de um zagueiro. Eu acho que ele tem a cara do Flamengo. Eu acho muito que ele tem a cara do Flamengo. Gosto das características do Alexandre. Gosto do posicionamento dele. Eu acho que ele é um zagueiro muito firme. É um zagueiro que chega para decidir. É um zagueiro que não tem medo desse confronto do 1 a 1. Sabe sair jogando com a bola. Que isso é muito bom. É novo, tem 26 anos. Então ele pode ter uma bela da carreira para frente no Flamengo, se possível o Flamengo trazer, e viável, que eu acho que seria um baita de um jogador o Flamengo trazendo. E um outro que já é cria do Flamengo e que eu acho que viria muito para substituir e assim usando muitas características de como esse Flamengo joga. Eu acho que talvez repatriar o Rodrigo Muniz, talvez pegar ele por empréstimo, não sei. Do Fulham, ele teve uma caída agora no Fulham, vinha muito bem, mas normal na carreira de todo jogador. Eu acho que trazer um Rodrigo Muniz para ser substituto do Pedro, sendo que a gente conta muito com o Pedro, mas a gente tem que pensar que o Pedro, ele não é um jogador em que ele consegue jogar a temporada toda bem fisicamente. Como todo jogador, ele pode sofrer lesão, ele tem desgaste. Então, se a gente tem um jogador do nível dele para substituir, eu acho que seria muito bom. Eu acho que o Rodrigo Muniz tem essas características para substituir o Pedro. Muito bom jogador. Eu acho que talvez por empréstimo o Fulham não faria um jogo tão difícil. E a gente tentaria repatriar o Rodrigo Muniz para o Flamengo. Temos muitos jogadores, muitos times tentando ainda no mercado da bola se reforçar. Temos o Hulk no Fluminense. Eu estou muito assim. O Hulk não tá, eu acho que ainda não está na melhor forma, mas eu queria ver muito o Hulk assim, numa forma física boa e no ritmo de jogo bom no Fluminense. Acho que o Hulk pode sim mudar o patamar do Fluminense hoje. É um baita de um jogador. A gente já conhece o Hulk, ele já está muito adaptado ao futebol brasileiro, pelos anos que passou aqui, pelo que jogou no Galo. Eu acho que o Fluminense acertou muito na contratação dele, apesar de ser um jogador com idade mais avançada, mas o Fluminense tem as características de jogadores com idade mais avançada e darem certo, como foi o caso do Fábio. Acredito que o Hulk tem tudo para dar certo dentro do Fluminense. Gosto dele, acho ele um excelente jogador, pela idade, por tudo que ele entrega. Acho ele um jogador muito bom, um excelente jogador. E aí, o restante agora do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, veremos aí, acho que um embate muito grande entre esses times. A gente está reinando por um bom tempo na Libertadores, né? Os times brasileiros têm reinado por um bom tempo. Os times da Argentina têm se reforçado muito, principalmente River Plate, Boca Juniors têm se reforçado. Eu acho que podem fazer jogos difíceis, não nesse ano, mas nos próximos anos. Eu acho que esse ano ainda tem um campeão brasileiro ainda. E acho que vai ser um confronto muito difícil para os times brasileiros, tá? A gente tem aí um Flamengo que pode passar, um Palmeiras, um Cruzeiro, acho que são candidatos ao título. Então a gente tem que ver como vai ser o andar dos times brasileiros na Libertadores, visando também o Campeonato Brasileiro. Muitos times para cair. A Série B, eu acho que a Série B tem vindo muito forte nos últimos anos. Tem se reforçado o elenco dos times da Série B.
Eu acho que a nossa Série B hoje é dificílima, não é algo fácil, não é algo em que os times que caem da Série A conseguem sair rapidamente, porque a Série B é muito disputada, está muito disputada. Então, o nosso campeonato da Série A do Brasileirão, eu acho que é talvez o campeonato mais difícil realmente que exista. E a nossa Série B também é muito difícil. É muito difícil. Por mais que você jogue com times com menor faturamento que o clube, times que não tanta tradição, mas os times considerados menores têm chegado muito forte nesse campeonato, porque eles também visam subir, visam ter mais patrocínios, visam ter um faturamento melhor. Então eles têm se reforçado muito e muitos estão investindo também na base. Hoje a base do Brasil tem consolidado muito forte dos times da Série B. Se você pegar os principais times da Série B, os grandes jogadores deles, destaque, têm vindo da base. Que depois times da Série A ou times lá fora, internacional, têm vindo buscar eles. Então é muito comum. Hoje a gente vê, talvez você não conhece o jogador, mas ele está lá no time grande da Europa. Vamos ver o caso do Martinelli. O Martinelli saiu do Ituano, tá lá na Europa. O Rafinha saiu do Avaí. Ah, mas rodou a Europa. Beleza, mas para ele estar na Europa, ele teve visibilidade de times da Série B, em que eles foram vistos. Eu acho que a nossa Série B é muito forte e está cada vez mais difícil ter o acesso da Série B para os times maiores que caiam da Série A. Então, o nosso campeonato é muito disputado, muito corrido. Vamos ver como vai ficar essa artilharia, que eu também quero ver muito como vai ficar essa artilharia, os melhores jogadores brasileiros. Eu acho que o nosso campeonato tem se reforçado muito, muito, muito. Tanto que a gente traz jogadores da Europa. Há anos atrás, era inviável a gente pensar da gente conseguir trazer jogadores assim, no alto da carreira para o Brasil. Hoje a gente está vendo isso. E está cada vez mais comum isso acontecer, né? A gente tem grandes nomes no Campeonato Brasileiro, como o Depay, como o Neymar, entre outros jogadores. O Corinthians acabou de fechar com o Lingard, aí a gente viu que também é um nome muito expressivo lá na Inglaterra. Ah, mas não vinha bem, mas enfim, mas é um cara que despertou vários interesses de outros clubes lá atrás. A gente sabe do potencial do Lingard e ter no Campeonato Brasileiro é muito bom para o próprio Campeonato Brasileiro. Eu acho que está crescendo muito o nosso campeonato. Acho que futuramente a gente possa ter um campeonato com grandes estrelas do futebol mundial, como a gente está começando a ter. E eu acho que tem tudo para melhorar. Alguns pontos que aí tem que acertar, e aí não depende dos times, depende da organização, de consertar alguns pontos, né? Principalmente a questão de calendário, que a gente sabe que é complicado, é puxado e prejudica muito talvez os clubes, mas eu acho que o nosso campeonato futuramente tem muito a ter cada vez mais estrelas no nosso campeonato e no seu time, que é muito, muito bacana quando tem um jogador que você gosta muito da Europa que vem jogar no seu time. Acho que você até vibra mais pelo seu time, né? Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Não esquece de se inscrever no canal, ajuda a gente a crescer cada vez mais. Deixe nos comentários o que você quer ver por aqui, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você prefere um conteúdo mais dinâmico, mas já deixa aqui nos comentários, se inscreva no canal e ajude a compartilhar. Valeu!